E vamos começar mais uma aula exponencial de toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 8 da manhã, a gente já faz essa aula para deixar a sua semana mais intensa, mais maravilhosa, para a gente se encontrar aqui semanalmente, cada semana com um tema diferente, né? E como é que você vai sair dessa aula? Eu já coloquei aqui embaixo. A gente vai deixar com um plano prático de ação. Por quê? O que vocês me pediram? Uma aula sobre como estruturar uma boa oferta e um bom plano de ação. Então, nada mais justo do que você sair desta aula com um plano de ação para você aplicar aí no seu negócio, na sua oferta. Hum. Então, antes de qualquer coisa, né, eu recebi alguns feedbacks da Masterclass da semana passada. Muita gente falou que amou, que está aproveitando bastante conteúdo, que focou muito na parte da mentalidade. E aí, por isso, a gente vai criar algo focado nesta parte da mentalidade no digital. Então, em breve, vem aí, tá? Além disso, também tem um outro aviso antes de começar a aula aqui. Dia 15 de novembro, eu não vou falar o que que é, mas marquem na agenda de vocês que vai ser algo revolucionário que eu vou trazer. E vocês não vão ver ninguém fazendo o que eu vou fazer no dia 15 de novembro. Então podem marcar aí na agenda de vocês. Em breve eu conto o que é, mas por enquanto, marquem na agenda 15 de novembro. Marquem esta data. Sim, eu sei que é um feriado, então não marque nada, não marque os compromissos durante o dia, tá? Não marque nada. Então vamos começar aqui a nossa aula de manhã. Vamos ser objetivos aqui. Como estruturar uma boa oferta e um bom plano de ação? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é uma oferta, né? Porque muita gente pensa que uma oferta é simplesmente falar: ah, eu dou aula de inglês, ah, eu dou aula de francês. Ah, eu faço uma consulta. Ah, eu sou advogado. Isso é uma oferta. Não, isso não é uma oferta. Isso é um dos serviços que você oferece. É diferente de uma oferta. Porque quando a gente está no digital, a gente está lidando com um grande shopping. Lembra desse exemplo que eu sempre dou e cabe perfeitamente para aquilo que a gente vai entregar hoje, né? Lembra que no digital a gente está sempre em um grande shopping. E por mais que seja óbvio que dentro daquela loja de que tem um monte de prateleiras com calças e camisetas, que essa loja venda roupas. Isso é óbvio, não é? Deixa eu só eu desativar aqui o som de todo mundo, porque senão vai ficar aparecendo aqui. Pronto. Aqui. Então, o que que acontece? Fica óbvio, né? Fica óbvio que aquela loja, ela tá vendendo ali roupa, porque nas prateleiras dela, logo de fora, você já vê aquelas roupas lá, né? Só que a oferta é diferente. Você pode olhar dentro desta loja. Antes de você entrar na loja, provavelmente na porta da loja, sempre tenha alguma oferta nova acontecendo. Pode ser Black Friday, pode ser desconto de 60%, pode ser uma liquidação, pode ser, veja a nova coleção, chegou uma nova coleção. Eles sempre estão oferecendo algo que seja chamativo para que você entre naquela loja, tá? Então, essa é a diferença de uma oferta de um produto e de um serviço. Muita gente acha que está oferecendo um produto e um serviço e que tem uma oferta consolidada. E não, você não tem. É a mesma coisa que eu falar assim: eu tenho uma mentoria. Isso não é uma oferta, isso é o que eu ofereço. Agora, quando eu mostro o passo a passo da minha mentoria para as pessoas, quando eu mostro quais são as condições de pagamento dela? Quando eu mostro os resultados que os meus alunos tiveram a partir dessa mentoria, aí sim eu tenho uma oferta, aí eu vou criando uma oferta. Então, o que que tem que ter na sua oferta, tá? Os benefícios. Principalmente os benefícios, porque às vezes a gente foca muito no produto ou no serviço e não no benefício. E isso é até uma dica para você que utiliza, esses benefícios para criar conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu já coloquei em algumas aulas minhas, mas é muito bom esse exemplo. Uma garrafa, uma, uma garrafa, uma garrafa térmica, né? Eu posso falar assim, gente, compra essa garrafa, olha que garrafa linda, maravilhosa. Finge que tem uma garrafa aqui, tá? Olha que garrafa linda, maravilhosa. Ela é térmica, ela mantém a temperatura do seu café, da sua água.
olha que e ela tem um design inteligente. Ninguém quer saber. As pessoas elas querem saber o benefício. Então, ao invés de você ficar tentando vender a garrafa, venda o benefício da garrafa. Ao invés de ficar falando, ai, nossa, mas que garrafa linda, maravilhosa, faz diferente. Fala assim, nossa, o que que você acharia de poder beber água gelada neste calor em qualquer lugar que você tivesse? Aí sim você está focando no benefício. O que que você acharia de estar na praia, aquele calor escaldante, e daí você tá lá na praia e você abre uma garrafa e tem água quente? É ruim, né? Então você tem a sua água gelada. Entende? Você vai focar mais no benefício do que no produto em si. Então, primeiro você foca nos benefícios, depois você tem que mostrar o porquê que a pessoa precisa daquilo. Porque às vezes as pessoas elas não veem uma real necessidade daquilo que você está falando. Voltando aqui ao exemplo da garrafa, a pessoa pode falar: não, tudo bem, mas na praia que eu vou eu posso fazer assim, ó, com a mão, e aí uma pessoa, ela já vai me servir e ela vai me trazer uma água super gelada. Ah, é? Só que essa água super gelada, ela vai custar R$ 5. Se você quiser uma água gelada, e se você deixar ela na mesa, ela vai ficar quente de novo. E aí você vai ter que pedir outra, você vai gastar mais R$ 5. E aí, vamos supor que você vá para outro lugar depois, você vai ter que pagar mais uma água R$ 5. E depois, em outro lugar, R$ 5. Se você tiver esta garrafa, você consegue encher em qualquer lugar e manter a temperatura da sua água economizando aí pelo menos 15, R$ 20 por dia. Entende? Aí sim a pessoa vai ver um real motivo para que ela precise daquilo que você está oferecendo, né? Então, isso tudo é para você estruturar a sua oferta, tá? Vocês podem pegar aqui exatamente esses tópicos. Se a sua oferta não tiver esses tópicos, não é uma oferta bem estruturada. Então, o que mais? Para quem é? Para quem é o seu produto? E para quem não é? Isso também é muito importante. Por exemplo, se eu for dar o exemplo das minhas mentorias e dos meus cursos, para quem que é o meu curso? Para quem quer crescer e aparecer no digital, vender mais, principalmente profissionais autônomos, tá? Então, dentistas, médicos, nutricionistas, tarólogas, astrólogas, terapeutas, profissionais autônomos que já faturam fora do digital e querem também ganhar aqui no digital. E querem aprender a expandir o seu trabalho através do Instagram. Agora, para quem não é a minha mentoria, os meus cursos, para quem não tá afim de aparecer, né? Porque tem muita gente vendendo aí, ai, venda muito sem aparecer, utilize a IA, faça vídeos. Não, o meu é para quem tá a fim de aparecer e utilizar o Instagram como uma expansão da sua comunicação. Se por acaso você chegar para mim e falar, Pepe, eu vi um curso do cara lá, ele falou que eu posso pegar os vídeos do TikTok, e repostar no meu Instagram de várias pessoas, pegar vídeos que já viralizaram e com isso eu coloco o link na bio e divulgo minha página. Olha, existe essa técnica? Até existe, mas não é o que eu ensino. Por quê? Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Pode ser que dê certo, mas aí você compra o curso do fulano que está falando sobre isso. Então não é para você. E tá tudo bem também, né? Porque o meu produto, os meus serviços não são para todo mundo. E é isso que você tem que entender para os seus produtos e para os seus serviços. Não é para todo mundo, né? Não adianta você querer oferecer para todo mundo, porque não é. E não tem nem como ser. E daí não tem nenhum problema você indicar outra pessoa, caso você saiba que outra pessoa é boa naquilo, né? É a mesma coisa, eu vou chegar em um médico para falar que eu preciso muito arrumar a raiz do meu cabelo. Ele vai me indicar um cabeleireiro. Não é para você o meu serviço. Eu sou oftalmologista. Eu posso cuidar do seu olho, não do seu cabelo, né? Então, eu tô dando um exemplo absurdo porque a gente aprende no absurdo, tá? E não tem nenhum problema você falar para a pessoa, não, não é para você. Você não está perdendo dinheiro, pelo contrário, você está ganhando. Sabe por quê? E isso vem da parte da mentalidade. Porque se você oferecer um serviço e você percebeu que não é para aquela pessoa, se não é para essa pessoa, ela não vai ter resultados.
naquilo que você está oferecendo. E ela comprar de você e ela se decepcionar, ela não tiver resultados, ela vai falar para todo mundo que o seu serviço não funciona. E não é que não funciona, é que não é para ela. Então não venda, porque você vai perder ao longo do tempo. Venda para quem você sabe que é o seu público. Então tenha muito claro quem é e quem não é. E explique para as pessoas isso. Porque mesmo explicando, deixando bem claro, algumas pessoas, elas vão lá e elas acham que o produto é para elas. Outro dia eu fiz um diagnóstico de perfil. Tem uma mentoria que eu faço, né? Que é uma mentoria que a gente pagou R$ 100.000 para estar dentro dessa mentoria, tá? E aí, uma aluna desta mentoria veio conversar comigo. E ela me pediu um diagnóstico do perfil dela e eu cedi, obviamente, né? Colega de curso. E aí, na verdade, eram duas alunas e elas já tinham um pouco mais de idade e tal. E elas entraram nessa mentoria que eu tô, que custou R$ 100.000, achando que seria uma coisa. Só que eu estava no pitch deles, né? Quando eles venderam a mentoria pra gente. E eles explicaram para quem não era aquela mentoria, eles explicaram detalhadamente para quem não era aquela mentoria. E mesmo assim, elas entraram. Só que acontece, essa mentoria é para quem já está vendendo algo, quem já tem uma noção de digital, porque eles dão tudo na sua mão para você fazer. E se você não souber como fazer, aí fica difícil, porque eles não vão te ensinar o beabá da coisa, né? Mesma coisa querer ensinar, é, vamos supor, querer ensinar uma equação super difícil para quem não sabe nem como começar a fazer uma conta de 2 mais 2. É muito difícil. Mas eles deixam isso muito claro, que você tem que estar em um certo nível do digital para entrar e ter resultados. Não adianta você chegar e você não ter nada, né? Absolutamente nada. Isso é a mentoria deles, tá? Na minha você já pode chegar sem nada, porque eu ensino um beabá mesmo. Aí elas vieram me falar: olha, a gente comprou o lançamento do Marcos Paulo. Não sei se vocês conhecem o Marcos Paulo, mas o Marcos Paulo trabalha com o Pablo Marçal. Ele faz lançamentos ali de 200 milhões. Então você imagina quantas ferramentas ele utiliza. Daí elas compraram achando, nossa, vamos ganhar 200 milhões. Só que elas não fizeram nem os primeiros R$ 1.000. E daí vocês acham que elas vão falar o quê? Que a mentoria não funciona ou que elas compraram algo errado? Elas vão falar que a mentoria não funciona, né? Elas não vão falar que compraram algo errado. Esse que é o grande problema, tá? Você tem que entender exatamente se aquilo funciona para você e se aquilo funciona para o seu cliente. Então deixa isso muito claro, que não é para todo mundo e você não vai perder com isso. Pelo contrário, você vai apenas ganhar. Então, para quem não é, tá? Como você entrega isso? Como é que é a sua entrega? É ao longo de um mês? É ao longo de 2 meses? É ao longo de 3 meses? De um ano? Quantas vezes por semana? Ah, mas o meu produto é mais simples do que uma mentoria de um ano. Tudo bem, mas então fala. Se você tem uma consulta de uma pessoa de 1 hora, como é que é essa consulta? Olha, nos primeiros 30 minutos a gente vai falar sobre sua vida. Nos outros 30 minutos eu vou fazer eu vou fazer a minha consultoria. Como é que você entrega isso, né? E quais os resultados que você promete a partir disso? Além disso, quais são os preços e as condições de pagamento? E veja bem que aqui os resultados tá logo após o preço. Sabe por quê? Que é muito legal. Óbvio que você vai mostrar nos benefícios os resultados de alunos seus, né? Resultados de alunos ou clientes. Né? Aqui nos benefícios você vai falar dando exemplos também, porque nada melhor do que uma prova ali na tela, né? Dando exemplos, e você pode utilizar isso tudo, a estrutura para criar conteúdo no seu Instagram, tá? Não precisa ser tudo isso em um conteúdo só. Você pode fazer em vários conteúdos diferentes e criando consciência nas pessoas. Por exemplo, fazer um conteúdo somente sobre benefícios e resultados é o que eu já falei para vocês fazerem várias vezes. Inclusive, eu já falei para copiar um post meu, né? Que é o primeiro post que está lá, que é o que minhas alunas falam de mim. Isso é um post que eu já estou aquecendo para uma oferta minha. Por quê? Porque eu estou mostrando resultados reais.
tá? E aqui, esses resultados que você tem que mostrar para as pessoas é o comparativo, ou seja, o que va... como o seu serviço ou o seu produto vai valer a pena na vida dela. E depois você fala preço e condições de pagamento. Porque primeiro você vai entregar o quê? Valor, depois preço. Tem gente que entrega preço e depois valor. Não, é primeiro valor, depois preço, tá? As pessoas elas vão comprar de você de acordo com a conexão e com a visualização deste valor. Por isso que eu falo, tem que estar todos os dias nas redes sociais, porque isso você está criando uma conexão verdadeira com aquelas pessoas. É muito mais propício essas pessoas comprarem de você do que do seu concorrente, que elas nem lembram às vezes que essa pessoa existe, né? Então, porque você está todos os dias aparecendo na timeline dela, gerando uma relação de confiança, de conexão. E aí, sim, você vai falar sobre preço e condições de pagamento, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o seu. Vou pegar aqui a doutora Sabrina, que, né, já está sempre aqui com a gente. O que que ela faz? Ela dá cursos para profissionais que querem aplicar as técnicas dela de harmonização facial, vamos supor, né? Então, vamos lá, vamos supor que um curso dela custe sei lá, R$ 5.000, R$ 6.000, tá? R$ 6.000 seja um curso dela de 2 meses com ela, ela vai explicar os benefícios para quem é, para quem não é, né? Se você já não é um profissional da área, não adianta você fazer o curso dela, não adianta você querer sair da faculdade de educação física e querer fazer o curso dela, porque fica muito divergente o assunto. Mas enfim, ela vai explicar para quem é, para quem não é. Aí ela vai falar para a pessoa, olha, ela vai explicar todo o valor e depois ela vai falar, olha, o custo disso é de R$ 6.000, né? Nesses 2 meses ficaria R$ 3.000 por mês, você pode pagar em 2 vezes, e aí você explica como é que é. Aí, só que antes disso, você vai ter mostrado, olha aqui o resultado, as pessoas que aplicaram, que fizeram o meu curso, conseguiram sair atendendo pacientes. Cada atendimento custa pelo menos R$ 2.500. Ou seja, se você marcar 3 atendimentos por mês, você já pagou o custo, né, de 6.000 e sobrou. Porque seriam R$ 3.000 por mês. Com 2.500, com um atendimento, você quase fez. Com 2 atendimentos, você praticamente dobrou. Com 3 atendimentos, sobrou, tá? Então a pessoa, ela vê vantagem nisso. Ela fala, opa, que legal. Só que você tem que deixar a pessoa tirar essa conclusão um pouco sozinha também, tá? Você pode falar, mas assim, foca muito nos resultados que a pessoa vai ter. Porque daí, automaticamente, ela vai fazer a conta na cabeça dela. Agora, vamos supor que o seu produto já seja com um valor menor. Vamos colocar o da Ângela aqui, tá? Vamos colocar 50 euros, porque a Ângela é de Portugal. Então, 50 euros. Mostra para as pessoas resultados que valeriam esses 50 euros para as pessoas. Então, por exemplo, nossa, essa pessoa, ela teve um atendimento comigo e depois disso ela entendeu exatamente em qual área da vida ela deveria focar, porque na verdade não era o financeiro dela que estava bagunçado. Na verdade, ela era a área de relacionamentos amorosos, ela não estava conseguindo olhar para isso. Quando ela saiu daqui, ela saiu feliz da vida, porque ela finalmente olhou para um relacionamento que ela nem sabia que ela estava deixando de lado. Isso valeria mais do que 50 euros para as pessoas, entende? Então, você mostrar um pouco dos resultados das suas clientes, sem expor cliente nenhuma, gente, tá? Sem expor. A não ser que você pergunte para a pessoa: posso utilizar o seu depoimento? E a pessoa fala: pode, aí você pode utilizar. Mas não fique expondo as clientes de vocês nas redes sociais, porque isso pode deixar as pessoas, inclusive, com medo de te mandar depoimento e você expor, tá? Cada um pensa de uma maneira. Por isso que eu não coloco o nomezinho. A não ser que a pessoa fale assim, coloca lá meu nome, já aconteceu, tá? Pô, Pepe, colocou meu depoimento, e não colocou meu nome? Coloca lá. Aí eu vou lá e coloco. Senão, eu não coloco, tá? Então, aqui a Angela falou, fiz um atendimento semana passada e acontece exatamente isso. Então, que bom. Eu não tô nem em Portugal, mas já conheço direitinho, né? Como é que são os atendimentos da Angela. É por isso que a gente tem essa conexão tão próxima por aqui.
Aí, além disso, como é que você vai criar uma boa oferta, né? Porque aqui você entendeu o que que é uma oferta. E eu quero que vocês peguem esses tópicos na hora de oferecer isso para os seus clientes. E pode colocar suas ofertas pelo menos uma vez por semana nos seus stories, tá? Ah, mas o meu produto tem um valor alto, né? É um high ticket, igual a minha mentoria. Eu não coloco o preço da mentoria nos stories, tá? E não por nada, mas é porque às vezes as pessoas elas se assustam e aí eu preciso de uma conversa. Então eu coloco todos os benefícios, mas eu não coloco a parte de preços, tá? E nem garantia. É legal você também ter uma garantia forte, tá? Quanto maior o preço, maior a garantia. Então, por exemplo, a minha mentoria é R$ 35.000. Mas qual que é a garantia da minha mentoria? Que eu devolvo 100% do valor se a pessoa não obtiver os resultados. Então, é uma garantia muito forte. Nunca aconteceu. Pode ser que aconteça. Espero que não, mas pode ser que aconteça. E eu vou devolver. Por que que eu vou devolver? Porque eu faço, não para tirar dinheiro das pessoas. Eu faço para dar resultado para as pessoas. Isso aumenta o meu valor no mercado. Então, eu não teria nenhum problema em devolver caso realmente a pessoa. Agora, caso realmente a pessoa não obtivesse resultados. Agora, obviamente, né? Se a pessoa entrasse na minha mentoria, não fizesse nada, não fosse nas aulas, não fizesse nenhum conteúdo e viesse para mim falar: Olha, Pepe, eu quero meu dinheiro de volta. Não, não, não. Aí é problema seu, né? Você não fez? Agora, se você fizer o que eu estou propondo e não tiver resultados, aí nossa, eu vou devolver o seu dinheiro com certeza e ainda vou te ajudar a ter resultados. Que eu não vou me conformar com isso. É uma garantia muito forte. E é por isso que eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha mentoria. Para quem não é. Por isso que eu mando um formulário. A pessoa tem que pagar uma taxa de aplicação, preencher um formulário, eu vou analisar o formulário e entender se é para ela ou se não é para ela, porque se não for para ela, eu vou falar, olha, toma aqui o dinheiro da sua taxa de aplicação, que é R$ 1.997, toma o dinheiro da sua aplicação de volta, não é o momento para você. E vou fazer uma reunião com a pessoa e ainda explicar o porquê não é o momento para ela, porque eu não vou deixar ela sem feedback. Aí depois pode ser que ela volte e que mais para frente seja o momento para ela. Mas eu não vou vender algo que eu sei que não é para a pessoa. E como é que eu sei disso? Porque eu faço esse exercício sempre, para quem é e para quem não é a minha mentoria. Você tem que saber para quem é e para quem não é o seu produto, tá? Agora vamos entender como criar uma boa oferta? Primeira coisa que você tem que pensar: o que você gosta de fazer e de entregar? Se você não gostar, você nunca será excelente. E preste muita atenção nessa parte, tá? Porque muita gente pensa assim: ah, então eu só tenho que fazer o que eu gosto? Não, você não tem que fazer só o que você gosta. Tem um monte de coisa que faz parte do meu trabalho que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Não tem jeito, né? Por exemplo, analisar métricas de tráfego pago, né? Eu tenho um profissional hoje que até me ajuda com isso, mas eu não gosto de ficar fazendo, mas tem que fazer. Só que por que que eu faço o que eu não gosto? Porque a minha recompensa é poder entregar todos os dias aquilo que eu gosto. Então, dentro daquilo sempre vai ter aqui, dentro daquilo que a gente entrega, sempre vai ter a partezinha que a gente não gosta tanto. De repente, sei lá, se para você criar conteúdo, criar roteiro, essa parte não, né? Porque aí você entra no Insta Lendário e tem todos o chat GPPs que faz o roteiro para você. Mas vamos supor que a sua parte que você não goste é gravar o conteúdo. Tem que fazer. Vamos supor que a parte que você não goste é escrever as legendas. Tem que fazer, tá? Por quê? Porque somente fazendo isso você vai conseguir aquilo que você quer e trabalhar com aquilo que você gosta, tá? Então, pensa naquilo que você gosta. Por quê? Porque você vai ter que fazer muito disso. Tem um princípio de Pareto, eu vou dar uma aula inteira sobre Pareto, tá? Vou dar uma aula inteira, até vou tirar daqui que eu vou dar uma aula inteira sobre Pareto, de tão interessante que é.
que é os 80-20. Vocês já ouviram falar nisso? É muito interessante. Que você vai fazer de 100% daquilo que você fez, 20% só vai dar resultado. Ou seja, você criou 100 conteúdos, 20 conteúdos vão ser bons, né? Os outros 80 não vão ser bons. E você pode olhar isso em grandes nomes. Você vê o Thiago Nigro, você vê a Anitta. Quantas músicas a Anitta fez para algumas estarem aí na boca do povo, independente se você gosta ou não da Anitta. Não foram todas as músicas que foram hits, né? É só 20% daquilo, é sempre 20%. Depois eu vou explicar o porquê quando eu der uma aula de Pareto para vocês. Mas enfim, e só 20%. Só que 20% do que você faz vai ser responsável por 80% do seu resultado. Então pode fazer, faz aí 100% para que 20 dê resultado, para que esses 20% seja responsável por 80% do seu sucesso. Então vai fundo, você vai ter que fazer muito, por isso que eu sempre recomendo, faça aquilo que você gosta, porque isso vai te destacar no mercado. Eu amo dar aula, eu amo falar sobre rede social, eu amo falar sobre marketing, eu amo entender qual que é a narrativa por trás de um negócio, eu amo empreendedorismo, eu amo estudar sobre isso. Então eu acordo feliz da vida quando eu tenho que dar uma aula aqui para vocês. Eu estou sempre estudando sobre o tema. E mesmo com marketing, né? Eu tenho certeza que dentro do seu nicho, você não precisa estudar marketing, não, tá? Dentro do seu nicho deve ter muita coisa interessante, né? Eu tenho uma aluna que é arquiteta e eu confesso que a arquitetura nunca me brilhou os olhos, né? Pelo contrário, quando eu via alguém com uma planta, eu falava, ai meu Deus, um monte de númerozinho e régua e nunca me brilhou os olhos. Mas ela começou a me mostrar a arquitetura de um outro, sob uma outra perspectiva. Porque ela começou a estudar os ambientes de acordo com a Cabala e com o Feng Shui. Mostrar o poder de um ambiente e principalmente o poder do vazio dentro desse ambiente. E eu falo muito sobre isso do poder do vazio nas minhas aulas de criatividade, tá? Tem um curso meu que chama Criatividade Lucrativa, que eu falo sobre o vazio. Porque é no vazio que a gente tem espaço para pensar em mais coisas. Você pode pegar o seu nicho, o seu tema, de acordo com o seu estudo, e tirar as suas conclusões, e mostrar essas conclusões através das suas redes sociais. Olha que incrível! Não é maravilhoso isso? E todos os nichos têm algo novo a ser estudado. Todos os nichos têm curiosidades. Tudo, tudo. Absolutamente tudo tem uma curiosidade para a gente mostrar, né? Aqui a Angela falou: Eu amo tarô, mas passaria bem sem as outras terapias. Mas um leva ao outro. Então faz só tarô. Presta atenção. Se o que você não gosta é o que você entrega, ou o que você não gosta só faz parte da sua entrega. Tem uma diferença muito grande. Olhar algumas métricas, por exemplo, escrever algumas legendas faz parte da minha entrega, mas a minha entrega eu gosto. Eu faço com entusiasmo, né? Em Theos, né? Divino. Então vem com essa coisa divina dentro da gente. Agora, se você me falasse assim, Pepe, você quer dar uma aula de tráfego pago pra gente? Não, eu não quero. Eu vou chamar um profissional para dar essa aula. Porque ele vai fazer com muito mais excelência do que eu não gosto. Então, toma muito cuidado. O que você não gosta não pode ser parte da sua entrega. Pode até ser parte do processo, mas não parte da sua entrega. Não, não confunde as coisas, tá? Até porque isso diminui o seu entusiasmo na hora de entregar, e diminuir o seu entusiasmo é diminuir sua frequência energética, e isso te torna menos magnética, tá? O que as pessoas te pedem? Presta muita atenção nisso. O que as pessoas te pedem? E aí tem uma técnica que é da técnica do conta mais. Quando você estiver falando sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, numa mesa com as suas amigas, e alguém falar, nossa, me conta mais sobre isso. É isso que você tem que criar conteúdo no dia seguinte ou no mesmo dia na sua rede social. Porque tem mais gente querendo saber disso. Então, a técnica do conta mais é uma técnica que você pode utilizar, tá bom? E um plano.
de ação prático que eu falei para vocês, que vocês iam sair daqui com este plano de ação. E aí, você que não tá assistindo essa aula ao vivo, ou você que está assistindo, mas está em outro lugar e não consegue anotar isso, eu vou mandar, tá? Eu vou mandar esse planinho de ação para vocês. Então não se preocupe com isso. Mas, porém, todavia, eu só vou mandar se você mandar no meu Instagram. Pepe, eu gostei da aula e eu tirei esse insight desta aula. Eu quero uma prova social em troca. Vamos fazer esse combinado? Tudo bem? Tá? Lembrando, o que que é prova social? É um depoimento verdadeiro. Não precisa falar que gostou da aula. Você pode falar o que você quiser, tá? Então você vai falar um depoimento verdadeiro, só que eu quero que seja um depoimento que outras pessoas vejam e se interessem também pela aula, porque senão não adianta. Pepe, você é maravilhosa. Adoro suas aulas. Isso não é depoimento, tá, gente? E quando eu falo isso pra vocês, é com o maior carinho, o maior amor do mundo, porque quando vocês forem pedir depoimentos para as clientes de vocês, eu não quero que as suas clientes te mandem assim: nossa, como você é maravilhosa, você é incrível. Porque isso não vai te ajudar a vender mais. Agora, se você sair dessa aula e falar, caramba, essa aula me deu um insight muito grande sobre como aplicar uma boa oferta nas minhas redes sociais. Pronto, isso vai me ajudar muito, vai te ajudar muito também, porque eu vou te mandar esse plano de ação. E vai te ajudar também a entender quando você for pedir para suas clientes um depoimento, como você tem que pedir. Olha aí, ó, só ajuda todo mundo. É o ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. Então você vai me mandar um depoimento sobre essa aula, né? Para que eu possa postar nas minhas redes sociais sem colocar o seu nome, a não ser que você queira que eu coloque seu nome. Aí você pode falar, coloca meu nome lá. E aí eu coloco, tá, gente? Aí eu coloco com o maior prazer do mundo. Eu não tenho nenhum problema em divulgar minhas alunas, minhas clientes, enfim. Aí tem um monte de gente que agora tá me pedindo para colocar nome, então eu tô me atentando a isso. Então, qual que é o seu plano de ação? A gente tem que fazer isso antes do final do ano, tá? Então você vai escrever qual que é o seu objetivo para os próximos 30 dias. Escreva, não é para você pensar, é para você sentar na cadeira e escrever este objetivo. Meu objetivo é vender 3, 4 mentorias. Meu objetivo é vender em 30 dias. Meu objetivo é vender 30 atendimentos. Meu objetivo é vender. Não importa, você vai colocar o seu objetivo. Porque se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum. Então, escreva o seu objetivo. Qual é o seu objetivo para os próximos 30 dias? Tá? Só que. Aqui que vem o pulo do gato. Você que está aqui me assistindo nesse exato momento, não é a pessoa que já atingiu esses objetivos. Você não é essa pessoa. Porque se você fosse essa pessoa, você não colocaria esse objetivo. Você não desejaria ter, porque você já tem, né? Então você não é a pessoa que já atingiu esse objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar como objetivo aqui que eu gostaria de, de ler diariamente. Já estou quase nesse objetivo, já estou lendo quase todos os dias livros aqui, mas vamos lá, vou colocar de academia, né? Todos os dias, quando eu quis ir para academia todos os dias, eu não estava indo para academia todos os dias. Agora eu tô. Já faz um tempo. Como é que era a pessoa que ia para academia todos os dias? Não era a pessoa que ficava dormindo até tarde. Não era a pessoa que colocava mais 5 minutinhos. Por quê? Porque se eu fosse a pessoa que colocava mais 5 minutinhos no relógio, eu não seria a pessoa que iria para academia, porque não daria tempo. Porque depois eu teria aula para dar e aí não daria tempo de eu ir para academia, tá? Então, como é a pessoa que alcança esse objetivo? Eu quero que você escreva como é que é essa pessoa. Essa pessoa que alcança esse objetivo, como é que ela é? Ela é mais focada? Ela produz conteúdo nas redes sociais? Ela conversa com os clientes? Como é que é? E o que você precisa para se tornar esta pessoa? Vou dar um exemplo. A pessoa, ela te vende 3 produtos de R$ 1.000 toda semana. Ela conversa com 10 pessoas por dia para vender 3 por semana. Ou seja, se ela conversa 10 pessoas por dia, ela conversa com 50 pessoas por semana para vender 3. Mas como é que eu sei disso? Porque eu coloquei o objetivo.
Então, eu coloquei que meu objetivo para esses 30 dias é vender, vamos lá, doze consultas comigo. Se é vender 12 consultas, é vender o quê? Três por semana, porque o mês tem 4 semanas, três por semana, certo? Três por semana. O que você precisa fazer para vender três por semana? E como é a pessoa que atinge esse objetivo? Como ela é? Ela acorda mais cedo para responder as pessoas? Ela deixa planejado o conteúdo dela? Ela investe em si mesma? Como é que é essa pessoa? Porque é essa pessoa que você vai se tornar ao longo desses 30 dias. Por quê? Porque você vai criar umas tarefinhas para essa pessoa, essa nova, esse seu novo eu. Aproveita aí que é lua nova, quem acredita nisso aí, mas a gente está em lua nova agora. Aproveita que é lua nova para fazer isso. Eu te garanto que daqui 30, se você fizer, eu te garanto que daqui 30 dias você vai vir me falar o resultado, tá? Como eu tô dando isso gratuitamente, eu não posso te dar uma garantia, vou devolver o seu dinheiro. Mas se eu tivesse cobrando, sei lá, que eu poderia cobrar R$ 1.000 por essa técnica, daqui 30 dias eu ia falar, vem me falar se não deu certo, eu devolvo o seu dinheiro. Mas aí você ia ter que me mostrar que fez. Então finge que você está pagando 10 milhões por essa aula aqui. Porque você está pagando muito mais, na verdade. Porque você está pagando com o seu tempo, que é a sua moeda mais valiosa do mundo. Então você está pagando 10 milhões por esta aula. Você vai fazer o que eu tô falando. Porque senão você vai perder 10 milhões. Imagina que preju, tá? Então você vai escrever qual é o seu objetivo para esses 30 dias. Você vai dividir este objetivo em semanas, dividir em dias, entender quais são os hábitos diários que você precisa adquirir diariamente vai ficar redundante, né? Que você precisa adquirir para ser essa nova pessoa que vende X por mês, tá? É disso que você precisa. Aí você vai entender. Então, diariamente eu preciso falar com 10 pessoas, com 20 pessoas. No dia um eu tenho que criar minha oferta. Porque não adianta eu falar com as pessoas sem ter oferta, né? No dia 2 eu tenho que fazer meu calendário de conteúdos. No dia 3 eu tenho que. Aí você veja como será esse seu novo eu. E faça. Porque em 30 dias você vai ver o quanto você evoluiu. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Pelo contrário, se você não fizer, você vai perder esses 10 milhões que você investiu aqui em tempo, tá? E aí, como é que você vai sair dessa aula com um plano prático de ação? Então, você vai me mandar um depoimento no final da aula ou no dia de hoje, para que eu te envie esse mapa mental. Combinado, pessoal? Tudo certo? 40 minutos de aula aí, ó. Nem precisei colocar cronômetro nem nada. Tô fazendo certinho 40 minutos de aula toda quinta-feira às 8 da manhã. Então manda aí para seus amigos, para suas amigas, porque tudo que a gente compartilha multiplica. Vamos multiplicar esses resultados e vamos fazer esse plano de ação juntos e juntas. Eu vou colocar também no meu Instagram que eu também vou fazer um plano de ação com vocês. Combinado, gente? Até a próxima aula e continue no ecossistema exponencial. Ah, não deixa de marcar aí na sua agenda, dia 15 de novembro. Tchau, tchau, gente!